Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, seus aplicativos, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem ao nome do Senhor, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que o Senhor abençoe, irmãos e irmãs, a compreensão do texto sagrado e nos dê a iluminação do seu Santo Espírito. Querido irmão, querida irmã, é raro ter um texto nos Evangelhos que esteja nos 4 Evangelhos. É o caso deste daqui. Não é bem um texto, é um episódio. O episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, ele está contido nos 4 Evangelhos. Como os 3 primeiros Evangelhos são chamados sinóticos, ou seja, tem uma visão muito próxima, uma narrativa muito próxima, com alguns detalhes, algumas particularidades, eles são mais parecidos. Então o texto de Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidos, tem quase que o mesmo número de versículos, quase que a mesma sequência. O texto de João, como sempre, João é mais elaborado, João é mais argumentativo, dada a característica do Evangelho de João ter sido escrita para alcançar um público diferente do que foram esses 3 evangelhos escritos, se bem que esses 3 evangelhos também tiveram públicos e épocas distintas. Algumas coisas precisam ser também ditas, esclarecidas, para que não haja confusão. Eu acho alguns debates sobre a errância da Bíblia, o texto da Bíblia não é errática. Eu acho esse debate totalmente desnecessário e infrutífero. Porque, às vezes, você tomar um texto bíblico ao pé da letra e dizer: isso aqui é a verdade, eu te pergunto, qual que é a verdade? Aqui está em Marcos, Lucas e João, que fala que Jesus subiu num jumentinho, ou Mateus, que fala que além do jumentinho, a mãe dele estava lá e que Jesus subiu nos 2. Agora, como é que Jesus pode ter subido nos 2 ao mesmo tempo? Não é? Aí você fala assim: mas o texto bíblico está conflitivo? Está conflitivo. Está conflitivo supostamente por um erro de Mateus ao ler o original no hebraico, porque por um estilo chamado paralelismo, dava-se muita ênfase: jumento, jumentinho, filho de jumenta. Mateus talvez deve ter enxergado alguma conjunção ali a mais, alguma coisa. Ele entendeu que se tratava de 2, mas na verdade, tanto na profecia fala-se 1.
E os outros 3 evangelistas falam, é um jumento, filho de jumento. Mas Mateus botou a mãe dele aqui do lado, né? Não tem muita pegada no original hebraico para Mateus fazer isso. Mas feito esse esclarecimento, há outros esclarecimentos. Tem uma coisa que está na Bíblia, mas não é da Bíblia, que atrapalha demais quando a gente lê a Bíblia. São os tais títulos que colocam lá em cima. Esses títulos todos estão lá. Entrada triunfal em Jerusalém. Triunfal? Ele entrou para ser morto. Triunfal. Qual foi o triunfo que ele recebeu quando ele entrou em Jerusalém? Então são as chamadas, os títulos, as epígrafes, que não constam no texto sagrado. Isso aí foi gente que faz aí a tradução, que organiza a Bíblia, a sociedade bíblica, pastores, teólogos, botam lá assim, isso aqui é entrada triunfal. Não tem nada de triunfal nessa entrada de Jesus em Jerusalém. Nada. A outra coisa, quem eram as pessoas que estavam ali recebendo Jesus em Jerusalém, ou a caminho de Jerusalém? Primeiro, vocês vão ver que quando Jesus se dirigia a Jerusalém, a galerinha dos discípulos já começou a se mexer para ver quem que ia sentar à direita, quem que ia sentar à esquerda, quem que ia sentar do lado, quem que ia mandar mesmo, porque eles achavam que Jesus ia entrar em Jerusalém para, com o seu poder, tirar aquela turma toda, depor o Herodes, reizinho de fachada, acabar com o poder do Império Romano, e eles estavam ali numa disputa de espaço. Continuaram, porque quem começou a deitar vestes, tapete para Jesus foram os discípulos. Foram eles que começaram, eles que colocaram as vestes sobre os jumentinhos para Jesus subir. E diz que à medida que Jesus ia, e eles que começaram aqui, bendito que vem em nome do Senhor, viva o rei, eles começaram ali meio que naquele negócio assim, as bases estão clamando, né? Então eu quero estar com Jesus aqui, começaram e tal, e Jesus indo, só que Jesus estava num propósito, os discípulos estavam no outro. O propósito dos discípulos era garantir um lugarzinho lá no reino que Jesus ia estabelecer, para poder mandar um pouquinho, já que Jesus era poderoso. Eles sabiam que Jesus era poderoso. Se Jesus quisesse, Jesus ia mudar toda aquela ordem política, social de Israel, e por isso eles é que começaram com a louvação, começaram a colocar os ramos, começaram a colocar os tapetes. A multidão, diz aqui o texto, que o seguia e a que o precedia, ou seja, tinha gente já na frente, porque uma semana antes da Páscoa. Então vinham as pessoas dos diversos lugares do interior ali de Israel, ou seja, da Galileia, da Samaria, da própria Judeia, daquelas regiões ali que formavam o antigo Israel. As pessoas vinham para Jerusalém, afluíam a Jerusalém para a Páscoa. Só que essas pessoas não tinham ainda entrado em Jerusalém. Essas pessoas eram aquelas pessoas interioranas, as pessoas simples, ou seja, as pessoas que estavam e começavam, incitadas pelos discípulos também a louvar, a engrandecer a Jesus. Essas pessoas eram as pessoas mais simples de Israel. Israel estou usando como figura geográfica, não existia Israel. Tinha, como eu falei, Galileia, Samaria, Judéia, tá bem? Então, para simplificar, então, aquelas pessoas que vieram do interior, aquelas mesmas sobre as quais Jesus falou que o Espírito de Deus está sobre mim, porque me enviou a pregar o ano aceitável do Senhor, a libertar os cativos, a dar visão aos cegos. E tanto é que quando Jesus começou o seu ministério, Jesus foi para Galileia em busca dessas pessoas que eram a segunda, terceira classe lá na Palestina.
Porque a primeira classe era a Judéia, eram os judeus, eram os bonzões, os que não se misturaram, os que mantiveram a separação sanguínea, não se misturaram com as mulheres dos babilônios, nem dos assírios, nem dos cananeus. Por isso eles não gostavam dos samaritanos, não gostavam dos galileus. Jesus era um deles, né? Um galileu. Então, a Judéia era a fina flor, era a cerejinha do bolo. E o centro da Judéia, que é Jerusalém, capital política, capital religiosa. E lá estava o templo, e para lá confluía toda a multidão, porque era a celebração da Páscoa. Jesus foi então aclamado por quem? Pelos oprimidos, pelos que sofriam, pelos que iam para Jerusalém de boa fé e eram depois explorados pelos sacerdotes, eram obrigados a comprar aqueles animais para oferecer em sacrifício. E você vai se lembrar que logo após esse episódio, Jesus entrou lá no átrio do templo lá e expulsou os vendilhões. Jesus cumpriu uma etapa para morrer. Ele sabia que ele tinha que mexer aqui e ali para ele poder ser morto. Ele cumpriu essa etapa. Então, esses que caminhavam quilômetros e quilômetros para chegar até Jerusalém eram os pobres, os oprimidos, os desprezados, os que já não tinham terra, porque o Império Romano já tinha tirado deles a terra, já não tinham dignidade, muitos já tinham se tornado escravos. Daí uma primeira correção histórica quando nós falamos assim, que o povo não sabe votar, o povo não sabe porque no domingo o povo aclamou Jesus e na sexta-feira o povo pediu Barrabás em troco de Jesus. Não foi o mesmo povo. O povo que aclamou Jesus continuou aclamando Jesus, que era o povo oprimido das diversas regiões ali da Palestina, que estava caminhando para Jerusalém. O povo que matou Jesus foi o povo de Jerusalém, da Judéia, que não conhecia Jesus, que perguntou aqui no texto: quem é este? É aquele que matou Jesus. Não foram os que aclamaram a Jesus no caminho. E aqui eu tenho que fazer uma revisão histórica e pedir perdão também, porque muitas vezes eu disse que o mesmo povo que aclamou Jesus pediu que ele fosse morto. Não é verdade. Uma leitura mais responsável do texto bíblico não permite dizer que aquela mesma multidão pediu que libertassem Barrabás e prendessem Jesus e matassem Jesus. Quem condenou Jesus foi a elite poderosa de Jerusalém. Foi a sociedade de Jerusalém, que era muito mais rica, muito mais instruída, muito mais poderosa do que aqueles que clamaram Jesus quando ele se dirigia a Jerusalém. Repito que o texto bíblico diz: perguntavam para os discípulos: quem é este? E os discípulos diziam: este é Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, os judeus não conheciam direito quem era Jesus, apesar de Jesus ter ido a Jerusalém outras vezes. Em 2 Páscoas antes, Jesus foi a Jerusalém. Só que o próprio Jesus, ele dizia para quem ele curava: olha, vai embora, não fala para ninguém e tal. Mas você vê que no ministério de Jesus há uma crescente de magnificência de milagre. Quanto mais Jesus se aproxima da morte, mais o milagre aumenta, e como eu disse na última vez aqui, mais a treta também aumenta, porque aí os fariseus, os poderosos, os escribas estavam a fim de acabar com Jesus. Eu chamo a essa nossa
reflexão hoje de a última tentação de Cristo. Não tem nada a ver com o filme de Martin Scorsese, porque Scorsese, 38 anos atrás, quando ele dirigiu esse filme, que ganhou alguns prêmios e tal, causou um rebuliço no meio da cristandade, porque os cristãos fundamentalistas são muito engraçados nesse sentido, porque qualquer coisa que se fala de Jesus que saia do texto bíblico, eles acham isso uma afronta e se sentem no direito de tacar fogo, de matar e tal. Fanatismo religioso é nisso que dá. Ora, o Jesus de Scorsese, ele é apresentado muitas vezes totalmente fora do texto bíblico, algumas vezes dentro do texto bíblico, outras fora. Para mim, o Jesus de Scorsese é um personagem e que se equipara muito ao nosso Jesus, mas tem muitas coisas no filme que não tem nada a ver com Jesus. Primeiro que Jesus não era carpinteiro que fazia cruz para crucificar ninguém no Império Romano. E lá no filme começa assim. Segundo que Jesus, o filme dá muita ênfase no romance, na paixão dele por Maria Madalena. Então aqui, abro um parêntese. Às vezes a ira nossa, ela vem da nossa ignorância e do nosso catolicismo romano que está dentro de nós. Como nós somos herdeiros do catolicismo romano, tem muita coisa que está lá que a gente traz hoje, a gente mantém conosco, como se aquilo fosse uma coisa absoluta. Por exemplo, ver a sexualidade como algo pecaminoso. Isso é catolicismo romano, e nós repetimos isso. Continua a nota de rodapé. Qual o problema se Jesus fosse filho de José e de Maria sanguineamente? Deus depende disso para que ele não seja Deus? Zero. Qual é o problema? Zero. Qual o problema se Jesus resolvesse se casar? Afinal de contas, a Bíblia não diz que o matrimônio é de Deus? A Bíblia não diz que foi Deus que fez o homem para a mulher e a mulher para o homem? Por que Jesus não poderia casar? É mais uma herança católico-romana, e até se dá muita ênfase nisso, e entra na questão de celibato, de não sei o quê, porque a sexualidade humana não é pecaminosa, não, ela é feita por Deus, para a humanidade. Então, muitos evangélicos queriam tacar fogo, né? No Scorsese, William Dafoe, aquela turma toda, porque Jesus, a tentação dele foi o quê? Lá na cruz, um anjo chega para ele, olha, você quer então? Jesus ali pensa, olha, eu não queria ser salvador do mundo não, esse negócio está muito, queria ser um homem comum, queria ter mulher, queria ter filhos, eu queria ser um homem comum. E o anjo então, ele lá na cruz fala, então vai. Aí ele foi, não casou com Maria Madalena, casou com Marta e Maria, né? Montou ali uma família, um trisal, e teve filhos e tal. Aí lá na cruz mesmo ele acorda daquele pesadelo. Deus, o que está acontecendo comigo? Descobriu que o anjo, na verdade, não era o anjo, né? Era o tentador. Essa ali foi a última tentação, segundo Scorsese. Mas a última tentação de Cristo não foi essa. Cristo foi na cruz tranquilo, convicto. A última tentação de Cristo foi ele cair na jogada de ser rei, insuflado pelos seus discípulos e apoiado por aquela multidão. A multidão não queria o mal de Jesus, aquela multidão queria o bem de Jesus, aquela multidão era sofredora. Jesus chorou por aquela multidão depois. Na verdade, Jesus chorou por Jerusalém depois. Jerusalém que não o conhecia. E Jesus chorou quando subiu no Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar sobre os meus braços, como a galinha faz com seus pintinhos. Jerusalém, você pergunta, quem é este Jerusalém? Olha a nossa cegueira. Jerusalém não conhecia Jesus, chamada filha de Sião, centro da religião, não conhecia Jesus. Não conhecia porque Jesus não deu ibope lá?
Não conhecia porque não quis conhecer Jesus, porque Jesus esteve lá 3 vezes. E a última vez, Jesus ressuscitou o camarada a poucos quilômetros de Jerusalém. Ressuscitou a poucos quilômetros de Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, que pergunta quem é este, aí chegam ali os bonzões, os doutores, os fariseus, os escribas: mestre, manda essa turma calar. E tinha crianças, olha que coisa interessante, tinha crianças louvando, clamando: Hosana, Hosana. Mas é isso que você precisa entender, por que aquilo irritava os fariseus e os hipócritas e os escribas. Porque a multidão clamava: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Hosana quer dizer socorre-nos, Senhor. Socorrer quem? Os de Jerusalém? Quem estava à margem da margem da margem era o povo que andava cativo, cego, aquele povo que estava na escuridão, e para eles resplandeceu uma grande luz, como está previsto lá em Isaías. Era a periferia, eram os pobres, os marginalizados que clamavam: salva-nos, Senhor. A Jerusalém pomposa, centro do poder, quem é esse daí? A multidão clamava: salva-nos, Senhor. E quem é esse aí mesmo? 5 dias depois, esses de Jerusalém falaram: liberta Barrabás e crucifica esse daí para nós, por favor. Se Jesus cai na tentação de ser rei, ele entraria para os livros de história, mas ele não entraria para esse livro. Esse livro não existiria. Jesus demonstrou que o poder mundano é importante, mas devemos ter cuidado com ele. Daí a minha profunda tristeza com a maioria das igrejas evangélicas que entrou nessa onda de partidarismo, de política, de ficar declarando apoio a certo candidato. E seja de lá ou seja de cá, eu sou contra, porque a igreja não pode abrir mão da sua voz profética. A igreja que se rendeu ao poder mundano, ela não é de Deus. Daí, canta como cantamos aqui hoje. Lê a Bíblia, mas não entende. Lê a Bíblia, mas defende armamento. Lê a Bíblia, mas defende pena de morte. Lê a Bíblia, mas não pode entrar em favela. Essa não é a igreja de Cristo. Que, aliás, a igreja de Cristo verdadeira, se ela é forte em um lugar, é dentro das favelas que ela é forte. Porque a igreja de Cristo dentro das favelas é um elemento fundamental para poder barrar a violência e o tráfico. Porque lá estão várias igrejas da nossa IPU, e lá estão principalmente nossos irmãos pentecostais, que são acolhidos, ou são acolhidos pela igreja, ou vão ser tagados pelo tráfico. É para essa gente que Jesus veio. A gente só se equivocou porque queria que ele fosse rei. Tadinhos, eles não têm culpa, eles entenderam errado, mas eles estavam clamando: salva-nos, Senhor. Jesus entendeu o que eles queriam, apesar da intenção deles ser outra. Jesus não mordeu a última isca, a última tentação, que era se tornar rei de Israel, entrar para os livros de história, para as anotações brilhantes de Flávio Joséfo, mas esse livro aqui não existiria a segunda parte dele. Estaríamos aí ainda só com a primeira parte, só com o Antigo Testamento. Todo o ministério de Jesus foi marcado por tentações. Todo o ministério. A humanidade dele conflitava com a sua divindade. E a humanidade às vezes queria prazer, queria poder. E ele lutava contra si mesmo. E ele conseguiu superar.
Não há nada triunfal na entrada em Jerusalém. Entrou para ser morto, e assim aconteceu. Mas não foi morto por aqueles que o aclamaram, foi morto por aqueles que não o queriam conhecer, embora tivessem todo motivo para conhecer. Por isso, meu irmão e minha irmã, se porventura você ainda está nessa, de achar que Jesus ainda tem que se apresentar para você, sinto dizer, você vai cair do cavalo, que Jesus já se apresentou, Jesus já está. Ele não tem que te convencer de nada, é você que tem que abrir o seu coração e se deixar convencer, porque Ele já é, Ele já está. Ele já mostrou que o reino dele é muito maior do que o poderzinho de um pequeno paizinho lá na Galileia. Paizinho, com todo respeito, nada contra o povo de Israel, exceto as maldades que eles fazem com os palestinos, né? Mas nada contra. Ele disse para nós que o reino dele era muito maior, e é. Jesus conseguiu criar um reino de amor, de justiça. Existe nesse planeta um reino invisível de amor e de justiça que congrega todos os que seguem a Cristo, mesmo não confessando a Ele, mas que tem o caráter de Cristo. Mesmo sendo hinduísta, sendo islamita, se tem o caráter de Cristo, porque Cristo ensinou, e Cristo de fato é o grande mestre da história da humanidade, e as pessoas entenderam isso. Ele construiu muito mais do que um reinadozinho que tinha data para começar e para acabar, como aqui no Brasil, de 4 em 4 anos. Poderoso sobe, faz um tanto de coisa, daí a pouco vai para o esquecimento mesmo. Se não fez coisa errada, se fez coisa errada, vai responder processo. Mas se não foi, vai descansar, vai aposentar. O poder mundano é isso. Jesus sabia que ele seria morto, e era fundamental entrar em Jerusalém, e todo mundo viu. Ele se apresentou, e depois que ele entrou em Jerusalém, a coisa foi só ficando difícil para ele, e ele ainda expulsou os vendilhões do templo, e a coisa foi só apertando. Na quinta-feira, Jesus viveu aquela agonia. Para relembrar essa quinta-feira, eu convido você a estar aqui conosco. Quinta-feira agora, culto de lava-pés. Aquela quinta-feira longa, agonienta, que Jesus atravessou. No início do culto eu falei, domingo de Ramos também é domingo da paixão, porque na verdade domingo de Ramos é paixão, não é triunfo, é paixão, é sofrimento. Começou o sofrimento naquele domingo, e foi só piorando. Na quinta-feira ele é traído, ele é preso, ele é maltratado, ele é torturado, ele é julgado indignamente, ele é desrespeitado, ele é violentado, ele passa pelas piores humilhações que se pode praticar com uma pessoa humana. Naquela quinta-feira até sexta-feira, quando ele é morto de maneira cruel, torturado naquela cruz, tratado como se fosse um malfeitor. Por isso esse domingo que hoje nós celebramos não é um domingo, é domingo de paixão, de sofrimento, porque aqui começa. Eu convido você a estar aqui na quinta-feira para você ver como é simbólica essa liturgia da quinta-feira, para que ao final, no domingo, porque no domingo que vem nós vamos cantar com toda a força: ressuscitou e transformou toda a humanidade, e transformou a todos nós. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e instrução da Ruá, Deus Mãe, Deus Espírito, seja com você, seja conosco, hoje, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.